Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Cantemos juntos, tua presença cura. Tua presença cura Todas as feridas, todas as feridas que causei, todas as feridas, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse 14º domingo do tempo comum, principalmente hoje no Evangelho, nos leva sem dúvida a uma cena profundamente humana e dolorosa ao coração de Deus. Jesus, ele volta para a sua terra natal, mas é rejeitado por aqueles que o conhecem desde a infância. Veja, meus irmãos, que essa cena, ela é muito comum no meio de nós. Essa cena, ela acontece praticamente no nosso dia a dia. Não damos credibilidade àquelas pessoas que muitas vezes faz parte da nossa vida, da nossa infância. Não damos credibilidade do agir de Deus em nossa vida, porque acontece no ordinário, no nosso dia a dia. Assim podemos olhar para esta cena e perceber, quando eles mesmos afirmam: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Perceba, eles questionam o nosso Senhor Jesus Cristo, a vez de acolher a mensagem da salvação e as maravilhas operadas na pessoa de nosso Jesus. Prefere fixar simplesmente no que eles conhecem, no primeiro contato com o Senhor, no seu passado, nas suas origens humildes, e não naquilo que Deus tem para revelar ao coração de muitos. Eu costumo comparar essa passagem muitas vezes com a dimensão de ser padre em uma comunidade.
Quer ser padre bom? Vá na paróquia vizinha. Você sempre será o padre bom. Da sua paróquia, você nunca será o padre bom ou o padre que vai agradar e realizar o milagre na vida de Deus. Infelizmente, porque acabamos no ordinário. E temos que enxergar não simplesmente pessoas, temos que enxergar o agir de Deus na vida de cada pessoa. Assim, meus irmãos, essa passagem nos mostra o grande desafio a refletir sobre as suas coisas e o mais importante, sobre a presença e a realização de Deus em nossa vida. Nossa capacidade de reconhecer a presença de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a importância de reconhecer que é Ele que realiza o milagre em nossa vida, que é Ele que faz o novo acontecer. E somos apenas vasos em suas mãos, instrumento para que o Senhor possa entoar o seu canto novo. Primeiramente, o Evangelho nos faz perceber como muitas vezes não enxergamos o divino que se manifesta no simples, no cotidiano. Jesus, o Filho de Deus, não foi reconhecido pelos seus contemporâneos porque eles estavam cegos, simplesmente porque já tinha convivido, simplesmente porque estava preso ao passado de nosso Senhor, mas não reconheceram a presença dele. E veja o que nos diz o final do Evangelho: o Senhor fica assustado pela falta de fé daquele povo. E aqui eu tenho que me perguntar, eu como cristão que sigo o Senhor e o amo de todo o coração, será se realmente estou professando a minha fé nesse Cristo? Ou simplesmente estou vindo para a missa no domingo para cumprir um preceito e não por amor ao Senhor? Ou simplesmente estou carregando a minha vida com empurrar com a barriga, como nos diz o famoso ditado, simplesmente levar a vida por levar? Não, meus irmãos, não deve ser assim. Eu devo mesmo reconhecer que em meio aos meus pecados, em meio às minhas faltas, eu reconheço nosso Senhor como meu Senhor e Salvador, e assim vejo o agir dele e o cuidado em cada dia e em cada momento. Podemos até nos perguntar, quantas vezes nós fazemos isso e não reconhecemos a graça de Deus simplesmente porque estamos no cotidiano? Quantas vezes não deixamos de perceber as bênçãos e a presença desse Deus em nossa própria vida simplesmente porque estamos acostumados com elas? Hoje somos chamados a abrir o coração do nosso olho e buscar cada vez mais a presença de Deus, esse presente de Deus em nossa família e no nosso dia a dia. Nós somos chamados todos os dias a abrir os olhos dos nossos corações para buscar o Senhor todos os dias e converter o nosso coração, e não simplesmente ficar preso a um passado ou a pessoas, ou simplesmente a pecado de pessoas, de forma alguma, meus irmãos. Devemos reconhecer que Deus age desde sempre para sempre em nossa vida, independente dos ministros, independente das pessoas, porque a nossa fé está fundada no alicerce maior que é Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa espiritualidade. É por isso que o salmista chama a atenção de cada um de nós quando diz que os nossos olhos estão fitos no Senhor, e se os nossos olhos não estão nele, tem algo errado. Eu não posso ter uma experiência de fé com os olhos simplesmente olhando o que o irmão está fazendo, o que o irmão está vestindo, como o irmão está, se o irmão veio para a missa ou não. Eu tenho que estar com os olhos fixos na cruz de Cristo, porque foi Ele quem morreu por cada um de nós. Foi Ele que deu a sua própria vida a cada um. E devemos reconhecer e não simplesmente ficar ali extasiado em relação à fé, mas diante de Cristo Jesus professar que Ele sim é o Senhor e Salvador, para que Ele possa realizar grandes milagres em nossa vida. Assim, meus irmãos, ao olhar para o Salmo 122, que nos diz: nossos olhos estão fitos no Senhor, precisamos fixar nosso olhar em Deus, mas de uma maneira que nos permita vê-lo em todas as circunstâncias da vida, seja na alegria, na tristeza, no momento de saúde ou doença, no momento de euforia, o momento no qual estamos recolhidos ali com o nosso coração triste. Reconhecer que Ele pode realizar tudo em todos os momentos, e não simplesmente quando eu participo de algo extraordinário ou de um encontro. O meu encontro com o Senhor tem que ser todos os dias. O meu encontro com o Senhor tem que ser diante dele, dobrar no meu joelho e reconhecer que eu não sou nada, apenas instrumentos em suas mãos. Assim,
com os olhos fixos nele, ele pode realizar muitas coisas em cada um de nós. Em segundo lugar, meus irmãos, o Evangelho, ele nos desafia a olhar além das aparências, não simplesmente julgar. Os habitantes de Nazaré não conseguem ver além do carpinteiro. Simplesmente chegavam para Jesus e olhavam e diziam que era o filho do carpinteiro. Estavam presos aos preconceitos e às expectativas limitando sobre quem Jesus deveria ser. Muitas vezes também nós somos rápidos em julgar as pessoas ao nosso redor. Mesmo não querendo, o nosso olhar costuma julgar as pessoas. Não devemos ser assim. Devemos pedir todos os dias ao Senhor a graça de ter os seus olhos, de olhar com os seus olhos, de ver aquela pessoa e dizer que ela é digna de misericórdia, assim como eu sou, assim como eu deveria olhar para mim e para os meus pecados. E assim reconhecer que através disso Deus nos chama a viver o verdadeiro e único amor, não com os olhos dos julgamentos, mas simplesmente recolher esses olhos e colocar os olhos de Cristo, que é o olhar de misericórdia, porque Ele é manso e humilde de coração e convida os seus filhos a viver a linguagem do amor e não simplesmente olhar para o outro e julgar. Para primeiro julgar é preciso conhecer a história de cada pessoa. É preciso ir ao seu encontro, vestir as suas dores e assim podemos levantar um julgamento sobre determinada pessoa. Mas antes disso, meus irmãos, é preciso recolher-se de misericórdia e ter um encontro com o autor da misericórdia, que é o próprio Deus. E sem dúvida, quando olhamos para esse evangelho, essa rejeição que Jesus sofreu é um lembrete do preço que muitas vezes se paga por viver de forma autêntica da vontade de nosso Senhor. Ser fiel ao chamado divino pode significar muitas vezes, meus irmãos, enfrentar incompreensões e rejeições, até mesmo das pessoas mais próximas, porque ela não tem o mesmo convívio que você tem para com Deus, o mesmo amor ou a mesma experiência com o Senhor. Mas como São Paulo nos lembra em sua carta aos Coríntios, quando sou fraco, então é que sou forte. É na nossa fraqueza e na nossa entrega a Deus que encontramos a verdadeira força de seguir em frente, de buscar o Senhor. É justamente aí onde podemos abrir o nosso coração e reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode realizar grandes coisas em minha vida. Porque não depende das minhas forças, não depende da minha expectativa, depende exclusivamente que eu me abra à ação do Seu Espírito Santo para que Ele possa realizar a sua vida em mim. Que possamos então, meus irmãos, no dia de hoje, deixar o olhar de Cristo sobre cada um de nós, nos julgar, nos amar, nos purificar. Mas também tenho que lembrar aqui nesse evangelho, aonde ele mesmo menciona como os irmãos de Jesus. Quando nós vamos olhar o evangelho de Mateus, vamos descobrir de quem está falando o evangelho. Nossos irmãos evangélicos muitas vezes pegam essa parte do evangelho para deturpá-lo o mesmo, por falta de conhecimento ou por falta de estudo. Veja, quando o evangelho está se referindo à dimensão dos irmãos de Tiago, José e Judas, o coloca como irmão de Jesus, ele está nos mostrando que são parentes próximos, como nos mostra a língua na qual está escrito o próprio evangelho. São parentes próximos do Senhor. Se a Virgem Maria tivesse outros filhos, nosso Senhor na cruz não teria o entregado a ela, a João, para que cuidasse, porque os seus parentes poderiam muito bem cuidar. Assim nós devemos enxergar que a palavra de Deus, ela é novamente aquilo que nos purifica e nos faz reconhecer que a Virgem Maria, sim, ela foi concebida sem pecado, que ela é virgem antes e durante do parto. O próprio evangelho nos confirma isso, através de nosso Senhor e da sua afirmação. Por fim, que sejamos homens e mulheres cheios, repletos do Espírito Santo, para que a graça de Deus habite no nosso cotidiano e, em vez de julgar, possamos recolher os nossos julgamentos e agir com misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em